Olá, pessoal! Eu sei que eu tô um pouquinho atrasada, me dá uns minutinhos, deixa eu entrar aqui no Instagram. Olá, olá! Padrões. Nossa, escrever aqui depois que tá tudo setup é um saco. Uhum. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos. Aproveita e dá uma compartilhada, chama o pessoal. Eu sei que eu tô um pouquinho atrasada aqui, mas eu trabalhei até agora. Então eu literalmente cheguei aqui, coloquei a mochila do lado, peguei o computador tudo e vamos lá, vamos começar. Mas só me dá uns minutinhos para pegar tudo aqui bonitinho. Vamos ver. E aí, será que foi? Alright, vamos lá, vamos lá. Ok, acho que deu certo. Acho que estamos live. Uhul! Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vou dar uns minutinhos para o pessoal chegar aqui. Eu sei que eu tô um pouquinho atrasada. Como eu disse, eu estava trabalhando até agora. Eu trabalhei até às 6. Então eu acabei chegando. Olá! Hi, Cambridge Manny. You are in England, right? So you're in Cambridge, UK? So today I'm doing a live in Portuguese. So just so you know, my live in Portuguese is twice a month on the second and third Saturday of the month, and then the second and fourth, and then the first and the third is in English in the morning. Então a live de hoje é em português, tá? O clube de educação vem de berço, então as dicas que eu dou para as mummies and daddies and caregivers, né? Para as mamães, para os pais, os cuidadores, titios, titias, amigos. Então vamos lá, chama o pessoal. Yay! Se eu estiver olhando aqui do lado para ver quem que tá no Facebook, que eu não arrumei um jeito certo para colocar as coisas tudo junto aqui. Mas, oi, Del, que saudade de você, amor. E como você tá? Como passou de Natal? E, então tá, só me dá uns minutinhos, deixa eu pegar então aqui o meu roteiro, do que a gente vai falar hoje. Aproveita e já chama os amigos, chama todo mundo. Deixa eu ver aqui. Dia depois de feriado, né? O pessoal tá? Como estão as coisas por aí? Deixa eu ver onde que eu coloquei. Como que é o nome do documento? Chama clube. Achei. Olá, temos mais gente? Então temos a Deia. Não sei se tem gente no Facebook. Achei. Vamos lá. Ok, então já demorou para começar, né? Vamos entrar, vamos começar já o nosso aprendizado. Deixa eu só ver o que a gente. Ah, tá. Então tá, gente, eu tô muito animada de estar aqui com vocês. Como vocês passaram de Natal? Eu vi que falei com a minha família, eu sempre fico um pouquinho depressivo no Natal, porque é difícil, né? Passar sem, sem a família. E o pessoal aqui nos Estados Unidos, a celebração não é igual, né? Não tem nem comparação, na verdade. É muito diferente. E realmente foi só eu e meu marido em casa. E daí vendo, né, as fotos da família, meus irmãos, minha mãe, meus primos, minha tia, tudo junto, dá uma saudade, um aperto assim, mas passei o dia meio jururu ontem, mas estamos aqui. Eu já trabalhei essa semana, tô trabalhando 70 horas. Então hoje eu levantei cedo, trabalhei 12, 14 horas hoje. Cheguei agora, mas estou aqui, cheia de energia para vocês. Então, muito obrigada por estar aqui comigo. Como eu disse, chama o pessoal, chama a vovó, titios e tias, amigos, todo mundo que tem um baby, porque é relevante, tá? Como eu falei na nossa live outra passada, a gente começou falando sobre o manual de instrução do bebê. Então, se você não assistiu essa live, coloca aí para você assistir depois, que vai te ajudar o que você aprender lá, no que a gente vai estar falando hoje também, tá? Não precisa, você vai entender
mas aproveita porque vai realmente facilitar um pouco mais. Me diz de onde você tá, manda um oi aí para eu saber quem tá aí, quem tá assistindo. O pessoal no Face, o pessoal no Instagram. Quero saber de onde você tá. Coloca aí o nome de vocês, coloca aí de onde vocês estão falando, de parte do mundo. Aí, para vocês que são novos e não me conhecem, meu nome é Tatiane Oliveira, Tati, conhecida como Nani Tati. Eu compartilho dicas, estratégias simples e práticas para os papais, mamães e babás, porque eu quero compartilhar, né, um conhecimento que eu tenho já de carreira há mais de 17 anos. E eu sei que cuidar de criança é uma responsabilidade enorme, né? E nem sempre é tão fácil. Eu tenho que me segurar assim para não falar que é fácil. Eu sei que não é fácil, precisa ter experiência, precisa ter assim um pouco de conhecimento. Mas o que eu gostaria mesmo é que vocês se divirtam do jeito que eu me divirto, né? Então eu acho assim, a partir do momento que você figure out, que você decifra o bebê, realmente abre assim, o caminho para ser uma jornada bem mais leve, bem mais tranquila, bem divertida. E é isso realmente que eu quero, né? Tirar um pouco a preocupação, tirar um pouco aquele medo de não saber o que você está fazendo. Ai, será que eu estou fazendo tudo isso certo? Como que será? Meu bebê está chorando não sei porquê, ele não dorme à noite, que é o que eu mais tenho, né? Então, as dicas que eu dou realmente é para tirar toda essa preocupação, todo esse medo que você tem e aproveitar uma jornada que é uma jornada maravilhosa, uma das maiores, vamos dizer, conquistas mesmo quando você tem uma criança e tá tudo bonitinho, tudo aquele sorriso maravilhoso, né? Porque criança birrenta não é normal, né? Assim, não é que normal assim, normal é parte do comportamento da criança, mas se a gente entende, né, o que ela tá passando, esses comportamentos mais desafiadores não vêm com frequência. E hoje nós vamos estar falando dos 3 padrões de rotina do bebê. Então, na live passada, a gente falou sobre o manual de instrução do bebê, né? Como você escreve esse manual. Então, meio que seguindo o assunto, né? Porque a gente falou, vocês lembram, quem estava aqui assistiu a live passada falando sobre o manual, o que seria o manual de instrução do bebê? Seria você, né? Tá escrevendo e entender a rotina que seu bebê tem. Cada bebê tem a sua rotina e vai da gente decifrar qual que é essa rotina. Hoje a gente vai falar desses 3 desses maiores padrões. Então, quando a gente pega e a gente escreve, né, o manual do nosso bebê, a gente vai estar olhando em 3 coisas principais. Essas 3 coisas principais são as que mais afetam o comportamento, o temperamento do seu bebê. Então, é por isso, às vezes eu falo que é fácil, né? Não é que é fácil, é que se você pega ou se você foca nesses 3 padrões, é muito, de novo, eu ia falar fácil, né? Mas fica mais fácil você decifrar e saber o que está havendo ali com o seu bebê, né? Com o que você pode, de repente, estar olhando para ter mais, para ele, se o comportamento está muito, vamos dizer assim, se está chorando bastante, se não está dormindo, tal. Então são 3 coisas que a gente sempre olha, né? E são rotinas, são coisas que a gente tem que estar, e tem um padrão. Cada bebê, como eu disse, é diferente, então vai de você criar aquele manual, né? Você decifrar o padrão do seu bebê. Mas são 3 coisinhas, então é disso que a gente vai falar hoje, tá bom? Para quem tá chegando agora, olá, a gente vai estar falando dos 3 padrões do bebê, eu sou a Tati. E vamos já. Então vamos lá. Alguém tem alguma ideia do que seriam esses 3 padrões? Essas 3, vamos dizer assim, são 3 áreas que praticamente afetam, né, 90% do comportamento do bebê. Essas 3 áreas são, eu falo ACE, né? ASE. São a alimentação, o sono e o estímulo. Então são 3 coisas que você realmente tem que estar assim. A gente vai falar de mais rotina, mas são 3 rotinas, são 3 áreas que você realmente tem que saber quando ela está acontecendo, como ela está acontecendo, e as 3 precisam de estratégias, precisam de ser feitas de uma maneira que não é só assim, vamos passar o dia, né, e simplesmente deixar o dia ocorrer do jeito que é com a gente, tô com fome, eu vou lá comer. Não, com a criança a gente tem tudo certinho, a gente tem que saber quando que quais que é as janelinhas dele, quando que ele tá com fome, quanto que ele come, né? Quanto que ele vai estar, quanto de estímulo é bom para o bebê. Então, 3. Vamos falar um pouquinho dessas 3, um pouquinho de cada uma. A primeira, a alimentação. Para quem tá dando mamar, né? Tá dando peito pro bebê,
fica mais difícil porque não tem como você saber 100%, assim, ter a certeza. Olá, Lohana! Boa noite! Que não tem como você ter certeza de quanto que seu bebê está mamando, tá? Por isso, na verdade, aqui nos Estados Unidos, muitas pessoas, e quando a gente fala do treinamento, né, para dormir, eles decidem, ou não vou falar, não só as mães, mas quem já trabalha com criança, fica mais fácil dar o mamar na mamadeira, tá? Porque nisso a gente consegue controlar, a gente consegue chegar no número mágico. Esse número mágico eu falo depois para vocês o que seria esse número mágico do bebê. Mas fica mais fácil de você controlar e saber mais ou menos quando ele tá, quanto ele tá tomando. Há um jeito, se você quiser fazer isso, nos grupos de mãe que tem aqui, ultimamente não tá acontecendo nada por causa de Covid, né? Mas em grupos de alimentação, de amamentamento que temos aqui, o que é feito, a mãe se pesa antes de dar mamar no bebê e ela se pesa depois. Então é aquela diferença de mínima, né, que você acaba tirando, subtraindo e seria, não dá para falar com 100%, mas eles focam nesse número. Então se o seu bebê tá, nossa, eu tô trabalhando com alce já há tanto tempo que vai ser difícil eu falar os mls. Se bem que a minha bebê, no momento agora, ela tá tomando 200 ml, né? Mas ela já tá com quase 5 meses. E é a primeira família em 17 anos, gente, que eu tô fazendo ml agora. Porque a gente fazia em outra... como que chama? Em outro measure, outra medida. Então vamos lá. Quando começa o bebê, né? A gente sabe que na primeira semana, no primeiro mês, você vai dar mamar no bebê praticamente quase a toda hora, né? Porque quando ele nasce, o bebezinho, o estômago dele é bem pequenininho, então o que vai já sai. Então naquela primeira semana, nas primeiras semanas é um pouquinho mais desafiador, né? Mas com o passar do tempo você vai tendo as suas visitas com o médico, você vai estar vendo que seu bebezinho tá crescendo, né? Tá ganhando peso, bonitinho. E você começa a também decifrar que não é a cada choro que seu bebê vai dar que você vai lá e vai oferecer mamadeira, né? Então, por isso que eu falo, o manual de instrução do bebê é bom porque já te ajuda nisso, né? Te ajuda a ver se tem outras coisas que podem ser, né? Se talvez seu bebê está entediado, talvez é fralda, talvez é sono, mas não simplesmente é só oferecer uma mamar toda vez que o bebê só chora. Se ele já está já no terceiro, 2, 3 meses, você já pode dar aquele intervalo, né? É lógico que você tem que ver se o seu bebê está ganhando peso bonitinho, fazendo acompanhamento médico, mas geralmente entre até de 3 até 4 horas, né? Seria um intervalo da alimentação e depende exatamente quanto que ela vai estar tomando. A minha baby, por exemplo, né? Eu sei que eu vou falar do que eu estou trabalhando agora e depois eu posso dar outros exemplos. Ela tá dormindo a noite inteira. Então ela dorme em média entre 10 e 12 horas da noite, já. O que significa que nós já descobrimos o número mágico dela, né? O que é o número mágico? O número mágico é o quanto que ela precisa de tomar no dia para poder passar a noite inteira sem precisar se alimentar. Então nós sabemos que o número mágico dela é mais ou menos 790 ml por dia. Né? E, vamos falar que ela tá tomando fórmula, né? Então ela tá tomando já fórmula também chama no Brasil, né? Geralmente bebê que toma fórmula toma mais do que o leite materno. Então ela tá com 4 meses e meio, quase 5 já. O número mágico dela é de 790. Na verdade até 750 ela ainda consegue dormir umas 9, 10 horas. Mas a gente sabe que se for mais ou menos menos, se no dia ela não tomasse, de repente tivesse um dia ruim, que ela tomou só 700, a gente sabe que ela vai acordar depois de umas 8 horas, por aí que ela vai estar com fome. Então a gente tem esse padrão que a gente já descobriu o número mágico dela. Então no dia, porque ela só está acordada por volta de 12, 13 horas, o dia dela, a gente tem que separar, né, as mamadas para ela ter essa quantidade durante o dia. E a gente decifra isso como? Com o manual do bebê, né? Tendo logado tudo que ela faz por várias semanas. Então, no momento ela toma 4 mamás por dia e cada um é mais ou menos de 200 ml, às vezes a gente coloca um pouquinho mais porque ela tá crescendo, então assim, a gente varia. Geralmente a gente vai no 800 já com ela, 800 ml por dia. Mas, como eu falei, todo bebê é diferente, né? Então, se você quer descobrir, seria bom sim se você
dá mais trabalho, com certeza dá mais trabalho, mas é o que eu falo. É uma questão de pensar no longo prazo, né? E você conseguir decifrar esse número mágico do seu bebê, porque quando você está dando peito é muito difícil. Outra coisa para a mamãe que está dando peito: se o seu bebê está chorando e você acha que é fome, você vai dar o peito, e o seu bebê está no peito por 5 minutos e depois para, não é fome, né? E o duro de quando você faz isso constantemente é que assim, o bebê ele também sente sede e essas coisas. É como se fosse um snackzinho, né? Então é só um pouquinho, daí acaba enganando digamos, a fome dele. E daí fica difícil para você estabelecer essa rotina. E, como a gente já falou antes, rotina para criança é uma questão de desenvolvimento mesmo, é crucial. Não é porque eu quero, não é porque os pais são metódicos e nada, é questão de segurança, de se sentir seguros, né? De saber o que está vindo, saber assim, né, não sei, ter um padrão no dia, porque tudo fora do ventre é novo. Então eles precisam, criança realmente precisa de uma rotina, precisa de, que a gente fala de previsão, né? Saber o que vai vir. Então, quando você está dando mamar, né? Se o bebê chora e você acha que é fome, mas você não está marcando o horário que ele comeu ultimamente, se você está dando mamar, você tem que marcar também quanto tempo está passando de um seio, quanto tempo está no outro, para você saber qual é a média da sua alimentação, né? O café da manhã, o almoço, a janta. Então, assim, é uma mamada de 45 minutos, tá? Qualquer coisa menos de 15, a gente fala que não era fome. Então, é como que a gente fala, é um snackzinho, é um lanchinho, mas quando você faz isso, meio que bagunça tudo, né? Porque daí, em vez de conseguir segurar aquelas 3 ou 4 horas, você vai estar fazendo 15 minutos a cada 2 horas. E para um bebezinho grande, já de 3 meses, 4 meses, não é necessário, tá? Então, se ele estiver já ganhando peso bonitinho, ele não precisa estar comendo a cada 2 horas. E se você vê que é uma mamada rápida, realmente daria sim para você estender e fazer mais, ter um intervalo maior. Então tá, então essa é a alimentação. A gente tem que ter os padrões de alimentação, descobrir qual é o número mágico do seu bebê, quanto que ele tá comendo, né, para cada mais ou menos cada mamada. Então, se você ainda tá dando peito, ainda não, né? A gente pede pelo menos, se você consegue aumentar até pelo menos o primeiro ano de vida, é ótimo, super recomendado. Mas tem a opção de você ainda extrair o leite e dar na mamadeira. Daí fica mais fácil você ter ideia de base de quanto seu bebê toma. Então você descobre quanto que ele está tendo, né? E vê os intervalos da mamada e quanto que ele precisa durante o dia para ele te segurar à noite. Então a questão do bebê dormir à noite, eu sei que a gente fala que dormir à noite na verdade é 6 horas, eu acho que é o termo oficial, né? Então dormir a noite inteira é 6 horas, para mim não é, para mim dormir à noite pelo menos 8. E você vai estar precisando tirar aquela mamada da noite. E para ele tirar a mamada, ele tem que tomar muito durante o dia, né? Então é por isso que às vezes se você deixar um intervalo maior, o seu bebê vai estar com mais fome e ele vai estar comendo mais, ele vai ter o que precisa durante o dia. Mas é uma transição, a gente pode falar mais sobre isso numa outra live específica para alimentação, mas esse é o primeiro padrão, né, de rotina da sua criança, seria a alimentação. O segundo é o sono. E a gente vai falar a fundo sobre o sono na nossa próxima live. Daqui 2 semanas, se não me engano, vai ser dia 9 de janeiro. E olá, pessoal que está chegando agora. Nós vamos fazer a nossa segunda live dia 9 de janeiro, como eu disse. E aí eu falo mais em detalhes sobre a rotina do sono. Mas, como eu disse, por que a rotina do sono? Porque dormir, bebê não dormir não é normal. Eu sei que o pessoal fala, os pais não sabem o que é dormir durante um ano. Não, gente, não tá certo. O bebê precisa de dormir. Já falei 1000 vezes, entre no mínimo umas 15 horas, mas assim, se ele é recém-nascido mesmo, de 17, 18, nas primeiras semanas, mais 20 horas, né? A questão acorda só um pouquinho ali e tem que estar dormindo sim. Desculpa. A rotina do sono, para falar um pouquinho, né? Não entrando a fundo, mas é aquela questão, tipo, ele vai ter a noite, né? O bebê tem que aprender a certo ponto voltar a dormir sozinho, porque ele vai acordar a cada ciclo, né? Então, geralmente o ciclo pode ser entre 30 a 40 minutos e o bebê acorda, ele tem que aprender a voltar a dormir.
O que a gente faz para o bebê dormir melhor? Aqui nos Estados Unidos a gente tem o Swallow, que é tipo o charutinho que vocês falam, né? Faz um embaladinho certinho. E mamães, papais e todo mundo fala assim, ah, meu bebê não gosta, meu bebê não gosta. Essa é uma outra live também que eu preciso fazer, da gente parar de projetar o que a gente acha na criança, porque o seu ventre, ele tava ali todo apertadinho, todo aconchegado, bonitinho, com barulho, então é mímica, né, do que era no ventre. E às vezes o bebê pode estar brigando um pouquinho pra você fazer, mas na hora de você fizer, gente, te garanto, os bebezinhos, as minhas bebezinhas, quando ficou pra dormir, ela já coloca o bracinho pra baixo pra colocar. E ela já tá com 5 meses, eu já tô querendo tirar ela do suoro, mas o médico falou pra continuar, que ela tá dormindo bem, então ela ainda tá no suoro pra dormir, né? No embaladinha pra dormir. Então você pode embalar o bebê, né? Se no Brasil, eu sei que no Brasil é muito quente, o material que a gente usa é um tecido que respira, como que fala um tecido que respira? Não sei falar. E se você não tem problema de você ter um ventilador, aqui a gente deixa o ventilador para circulação do ar mesmo, né? Então se você tem algo para deixar lá, deixar o ar circulando, não tem problema. Aqui, gente, nossa, a temperatura que o bebê dorme é friozinho, viu? A gente recomenda 67. 67 seria o que no Brasil, em Celsius? Uns 15, 16 Celsius. Né, que o bebê tende a dormir melhor no friozinho, né? Então até melhor, porque se você consegue embalar ele, geralmente tá com pijaminha, e você embala, aí não tem problema ser quentinho. Mas é lógico, não tem coberta, não tem nada no berço, tá? Porque é questão de segurança. Então você só embala o bebê e tem que embalar bem, apertado sim. Para não ter problema também do bebê sair, tirar e ter aquele risco de sufocamento. Sufocamento, sabe? Risco de sufocar, né? Então, o que mais? Quando a gente coloca o bebê para dormir, quando ele está embaladinho, ajuda nos reflexos que ele tem. Então, ele pode se acordar às vezes se está sozinho, né? Com os. Como fala? Não sei como fala, os reflexos que ele tem. Oi, pessoal, no Face tá chegando mais gente. Eu olho aqui porque o meu computador tá do lado, tá, gente? A gente tava falando quando a gente embala o bebezinho, fica mais fácil para ele dormir. Então ajuda com o reflexo Moro. É Moro também que fala em português? Eu creio que é. E que mais que eu ia falar? E ajuda, né, na troca de ciclo, no ciclo do sono. Uma dormidinha, um cochilo bom, que eu digo para os pais, não é assim, se o bebê começa a chorar em 30 minutos, ele vai lá e pega. Eu recomendo que fica pelo menos no quarto com ele por 1h30. 1h30 seria o mínimo para mim que eu falo para o bebê descansar, né? Como eu disse, o bebê precisa descansar, senão ele não aguenta depois ficar 1 hora acordado. E não tem que ficar mais que 1h30, dependendo da idade do bebê, tá? Então, mesmo se ele acordar nos 30 minutos, que ele provavelmente vai acordar, porque é a troca de ciclo dele, né? Ou a gente espera um pouquinho, não pega de uma vez e dá um tapinha, né? Vai lá, tenta acalmar o bebê, vê se ele volta a dormir. E se não voltar, você pode ficar com ele no quarto, escuro ainda, como se estivesse dormindo. Mesmo se ele dormir, você fica cantinho sem dar estímulo. A gente vai falar disso no próximo, porque ele precisa daquele descanso. Tá? Então, como eu disse, os cochilinhos durante o dia, no mínimo 1h30, né? Mas mais. Entre 1h30 e 2 seria bom. E não é só um, tá? A minha baby tá tendo 3 cochilos durante o dia de 2 horas cada, mais dormindo 11 horas da noite. Então, você vai ver, ela tá dormindo 16, 17 horas ainda com 5 meses. E tá crescendo, tá uma maravilhazinha. Maravilhazinha, que coisa. Que mais? Vamos lá então pra. Eu tô falando rápido, gente. Eu tomei café. Eu não tomo cafeína. Eu tomei cafeína pra ficar acordada porque eu tô trabalhando demais. Então, assim, hoje eu tô elétrica. Tá. Voltando na parte do sono. O que mais do sono? Alguém tem pergunta de coisa do sono? Como eu falei, ele vai dormir. O bebê vai acordar. Geralmente, vamos dizer assim, que ele acorda às 7. Ele vai ficar acordado por mais 1 hora, 1h30, depois vai voltar a dormir. Por 2 horas, de novo. Acorda 1h30, daí volta a dormir. Vamos para a terceira. A terceira é o estímulo. E o estímulo é importante porque o estímulo é o que vai acontecer quando o seu bebê está acordado.
E também, como eu disse, esses 3 padrões é o que afeta 90% do comportamento do seu baby. O estímulo vai ditar se o seu bebê vai estar entediado, se o seu bebê vai estar overestimulado, superestimulado, né? O que dificulta o seu bebê para dormir depois. Então, se a gente sabe, se o seu bebê não tá dormindo, se o seu bebê tá dormindo assim meia hora e depois você tira e vai brincar com ele, ele teria que estar voltando a dormir em meia hora, tá? Porque ele não conseguiu descansar o suficiente para estar acordado por mais tempo que isso. Então, esse é o problema, esse é o maior problema que eu vejo com os pais quando a gente trabalha, é bebê que está superestimulado. Bebê que fica acordado, que não dorme, é um bebê irritado, é o bebê que vai estar muito manhoso, chorando, mãozinha, ou vai ficar né? A minha baby hoje, na verdade, ela não teve uma naninha boa de manhã, tadinha. Eu acho que a gente fala que tem Wonder Weeks, que é, não é regressão, né? Mas quando o bebê tá aprendendo alguma habilidade nova, geralmente, é que eu falo assim, as gears, o cérebro dela tá mexendo, ela não consegue se acalmar, não consegue dormir. E se ela perdeu o primeiro sono, aí meio que é um efeito cascada, que a gente não sei como falar no Brasil. Que daí no segundo nap também foi difícil, né? Porque ela ficou superestimulada. Se ela não dorme, se o seu baby não dorme a 1h30 e você tira ele antes, né, do quarto e começa a brincar e tudo mais, você vai estar falando com ele, você vai estar com música ou vai estar. E não, às vezes não é nem a questão de você estar ali, né, face a face com o seu bebê. Às vezes é até você, se você tem uma casa, minha casa, por exemplo, tem muita coisa na janela, se tem muita na janela, nas paredes, né? Tem tipo, não é o apartamento que eu tô agora. Tem muitas. Gente, o português tá horrível hoje, hein, gente? Hi, Metis, how are you? Mas tem muitas, como que fala, gente? Estímulo visual, né? Então você tem luzes, tipo, bastante quadros na parede, bastante livros, bastante bagunça. Tudo isso é estímulo, tá? Então como fala, poluição visual. Então são sons, visual, tipo, poluição sonora, visual, todas essas coisas é o estímulo para o bebê. Então, se você tem um bebê que já não está dormindo e depois ele fica exposto a tudo isso, vai acarretar, vai deixar ele ainda mais irritado, ainda mais cansado. E o problema é, muitos pais acham que se eu cansar o meu bebê ele vai dormir, e é o contrário. O bebê cansado não consegue descansar, né? Eles não conseguem relaxar no corpo deles. Então você vai ver um bebê que ele dorme por 5 minutos, ele acorda assustado, que ele não consegue ficar dormindo. Então é muito importante a gente pensar e ter uma intenção, né, com o tempo acordado do nosso bebê. O estímulo, que tipo de estímulo que a gente vai dar para o nosso bebê. Então, mais ou menos uma rotina no bebê, eu falo pro pessoal. O seu bebê tem como fala span? Um período de atenção assim com você de mais ou menos uns 10, 15 minutos, tá? Então seriam uns 10, no tempo que ele está acordado com você, digamos de 1h30, 2 horas, seriam, vamos dizer, em intervalos de 10 minutos que você vai ter que ter as atividades e trocar. Então, de repente, 10 minutos é uma atividade de você brincando ali, falando com ele. Oi, tudo bem e tal. Mais de 10 minutos o seu bebê já acabou, para, né? Ele já tá cansado. Então, isso é uma coisa que eu falo muito também para os papais que às vezes não vê a criança o dia inteiro, daí chega à noite e fica lá em cima do bebê, né? E deixa o coitado do bebezinho super estressado por causa disso. Então, o que eu recomendo? Você brinca por 10 minutos, daí você troca a brincadeira. Então, geralmente você faz uma brincadeira que se você está engajando bastante, você está falando, conversando, olhando para o bebê e o bebê está ali, está te dando atenção, você olha, presta atenção no bebê, que você vai ver, quando ele tá cansado, ele vai parar de olhar pra você. Ele vai começar a olhar pra cima, sarar, voltar, aí se você não continua, ele vai começar a olhar pra trás, não querer ver você, tá? Então esse é o sinal do seu bebê falando, chega, acabou, já deu, né? Aí você muda, aí você pode colocar, às vezes eu até falo, dependendo das casas, quando um cliente diz que eu trabalho, coloca o bebê olhando para uma parede que não tem nada. Então isso seria, em vez de colocar o bebê em volta para dormir, porque faz meia hora que ele tá acordado, né? Então a gente vai querer deixar pelo menos 1h30 se ele dormir 1h30. Aí coloca num canto da casa que não tem muita luz, que não tem muita coisa, que não tem muito,
muita agitação, né? E nisso acalma o bebê. E daí você pode, depois de 10 minutos, pega de novo. E bebê brincar sozinho é importante também, mesmo desde cedo, tá? Então você pode pegar o seu bebezinho e colocar, como eu disse, num cantinho, ali que tem sei lá, uma parede que não tem mais neutra, que não tem muita luz e tal. Deixa ele ali um pouquinho, coloca uma música calma pro seu bebê. E depois que você vê que acalmar, você pega e vai para a próxima brincadeira. Um bebê que está muito cansado, você pode sim colocar no carrinho, vai passear, né? O problema no carrinho, você tem que olhar. Eu sempre falo, eu sou meio sargento quando você vem na questão de sono, de não deixar o bebê dormir no carrinho, porque bagunça tudo, né? Então eu gosto de falar que assim, é bom ter esses já começar cedo o próprio jeito de dormir, né? Ou o jeito próprio. Com o melhor jeito de colocar o seu bebê para dormir, que seria no berço, não seria no carrinho, né? E não é recomendado mesmo. Então você às vezes vai só ao redor do quarteirão, só para acalmar o baby mesmo, e volta. Quando você notar, né, que seu bebê tá lá esfregando o olho, bocejando, já fica perto de casa, entra e faz a rotina do sono com ele. Então, estamos lá. Então, no estímulo. Como eu falei, a gente faz brincadeiras de mais ou menos 10 a 15 minutos. Olha para o seu bebê, observa os sinais que ele vai dar para você, se ele já está cheio da brincadeira, se é hora de trocar, né? E intercala uma brincadeira que você tá ali cara a cara com ele, conversando e tal, e ele vai estar conversando de volta com você, e momentos que ele precisa, né, de acalmar. Então, às vezes é só se você tem um livrinho, você pode brincar, né, brincadeira com a mão, você fala assim, Dona Aranha, né? Colocar uma música calma para o seu bebê e nisso, né? E você, como eu falei, você tem que se observar o seu bebê, ele vai te dar todos os sinais que você precisa para saber quando ele está muito cansado, quando ele já deu o que tinha que dar para ele da brincadeira, você tem que mudar. E olhando nesses sinais, né? Quando o bebê está cansado, se você está fazendo o manual dele, se você está escrevendo, né? Quando ele acorda, quando ele come e quando troca a fralda e tudo mais, você vai estar ali, né? Também reconhecendo os sinais. Agora já está na hora dele voltar a dormir, né? Então facilita. Facilita muito quando você escreve tudo, escreve no lápis, gente. Eu falei, não confia em memória de mamãe e papai novo, tá? Não funciona. Nada pessoal, mas simplesmente você fala, comeu 3 horas. É bem provável que foi mais de 3 horas. Então, usa o aplicativo ou papel e caneta mesmo, escreve bonitinho, que fica mais fácil de você decifrar esses 3 padrões de rotina do seu bebê, que quando você tiver certinho, se você entrar no groove, se você já conseguir, tiver, né, escrevendo, digamos, eu digo para os pais, geralmente 1 a 2 semanas escrevendo, você consegue já meio que decifrar as rotinas do seu bebê. Tendo isso, focando nessas 3 áreas que a gente falou hoje, então, da alimentação, do sono e do estímulo, eu prometo que vai ajudar, vai facilitar a sua vida, assim, 100%. Tá? E se vocês tiverem mais pergunta, óbvio que é lógico, pode vir pergunta aqui pra gente. Seria um prazer falar com vocês, responder as suas dúvidas. O que mais? Sim. E se vocês tiverem... Tem mais gente no Face. Olá, pessoal. Se vocês tiverem mais tópicos, mais perguntas, mais ideias pra gente estar falando, é só me falar, escreve aí, dá sugestões que a gente coloca aqui. Tá? Semana que vem, sábado, eu estarei fazendo a live para cuidadores com o Nanny Breakfast Club. Então, esse acontece sábado às 9h30 da manhã. E eu vejo vocês de novo em janeiro, dia 9 de janeiro. Vamos lá, o que mais que eu tenho para vocês? Para quem chegou mais tarde, gente, faz make sure, tipo, vai lá e volta, tá? Assiste do começo. Se você perdeu a nossa primeira live que fala sobre o manual de instrução do bebê, vai lá e assiste, porque ele dá, né, mais detalhes sobre como escrever e como começar a pegar a informação do seu bebê, né? Que você vai poder estar colocando essas 3 rotinas em prática agora que você está aprendendo um pouquinho mais dela.
Vamos ver. Eu acho que é isso que eu tenho pra vocês, gente. Não sei se tem mais. Se vocês tiverem alguma pergunta, olá, pode colocar aqui e a gente escreve. Mas se vocês não têm mais perguntas, that's all I have for today. Isso é tudo que eu tenho para vocês. Eu queria desejar a vocês um feliz ano novo, maravilhoso, já que eu não vou ver vocês. A próxima vez que a gente vai se ver, como eu disse, é dia 9 de janeiro, às 20 horas aí no Brasil, 6 da tarde aqui nos Estados Unidos, time de Boston, Nova York. E a gente vai falar da rotina, vamos nos aprofundar na rotina do sono, né? Já dei algumas dicas aí de hoje, mas a gente vai entrar mais a fundo e depois a gente pode falar em outras, entrar um pouquinho mais a fundo na alimentação, no estímulo, se vocês tiverem mais perguntas. Mas é isso, meus amores. That's all I have. Então, se vocês não têm mais nenhuma pergunta, eu vou deixar vocês irem, porque como eu disse, eu cheguei em casa, eu simplesmente coloquei minha mochila no chão e vim fazer a live com vocês. Eu tô super cansada, eu vou dormir, porque amanhã eu começo a trabalhar cedinho de novo. E a gente se fala daqui 2 semanas. Um beijo pra vocês.